Olá, campeões, olá, vencedores. Passando para deixar mais um item da minha lista de Nunca Mais Direi. Mas antes, se inscreva nesse canal, deixe seu like, toque o sininho das notificações, comente e compartilhe. Nunca mais direi que Satanás tem supremacia em minha vida. Por quê? Porque é maior é que está em mim do que aquele que está no mundo. Está narrado na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Eu vejo tantas pessoas aí fazendo apologia a Satanás e seus demônios, e como se Satanás fosse onisciente, onipresente e onipotente, como se ele fosse Deus. Em tantos lugares no mundo, ao mesmo tempo, pessoas dizendo que Satanás está atacando e culpando ele de tudo quanto é coisa. O homem não assume mais sua responsabilidade, não assume mais seus atos, qualquer coisinha foi Satanás que fez, quer se desculpar de tudo, é igual o criminoso, ele quer dizer que não fez ou vai culpando os outros. Então, se vê inclusive nas igrejas pessoas, em vez de pregar Jesus, pregar Deus, pregar o Espírito sobre o Espírito Santo, ficam fazendo apologia ao demônio, como se ele fosse tão poderoso, maior que Deus, fizesse tudo acontecer o que está acontecendo, só ele. O homem não tem mais culpa de nada, o homem não faz mais nada. Mas o pior é colocá-lo como Deus em todos os lugares. Se falasse que foi algum demôniozinho que atacou aqui, que atacou lá, tudo bem. Os demônios atacam. Mas fazer apologia da forma que fazem é triste de ver, porque a fé é maior no Satanás, nos seus demônios, do que em Deus, do que em Jesus, do que no Espírito Santo. Isso é triste de ver, esse tipo de pessoas que ficam falando dessa forma. Outra coisa também, alguns ficam querendo ser valentes, querendo afrontar Satanás, querendo colocar pessoas fracas que não têm nem força, ainda não estão preparadas para enfrentar qualquer desafio, colocam para enfrentar o próprio Satanás como se fossem tão poderosos que pudesse pisar nele, pisar na cabeça de qualquer forma. Aí depois as pessoas são atacadas, retalhadas, de uma forma abrupta, porque são colocadas nessa situação, não são ensinadas de como fazer para vencer as batalhas, para como afastar o inimigo espiritual das nossas vidas. Então, a falta de experiência, de conhecimento das pessoas tem levado outras à perdição, a terem problemas, realmente a serem atacados pelo poder de trevas. Então, em vez de fazer apologia ao diabo, achar que ele tem supremacia sobre nós, é o que a maioria tem, por isso que não sai do chão, por isso que vive sofrendo, vive dando testemunho em vez de testemunho, vamos colocar que maior é que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o Espírito Santo que está em mim, que habita em mim, ele é o nosso Consolador. E é nele que nós devemos crer, é a ele que nós devemos recorrer quando precisamos, para que ele fale conosco todo dia. Vamos falar direto com Deus, com Jesus, e eles poderão fortalecer a nossa fé, e assim com ele nós seremos mais que vencedores. Eu também sei o quanto é complicado, porque quando me converti, chegou um certo tempo, eu também falava muito sobre o poder dos demônios, que eles atacam aqui, das macumbas, etc. E um dia eu mesmo fiquei assustado, porque eu estava assustando as pessoas falando muito do poder do demônio, do poder de Satanás, porque eu vinha escutando, o novo convertido, ficava escutando o que os outros diziam, e eu vi que eu só estava assustando as pessoas e não estava criando fé, estava criando medo. E com isso eu reagi e comecei a ver que eu tenho que pregar Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando se prega Deus, Jesus e o Espírito Santo, não precisa nem falar do tinhoso, só se fala quando for necessário em mostrar como ele ataca. Ele ataca quando você está em pecado, quando você afronta realmente a doutrina de que Jesus deixou, que Deus deixou, se afronta os mandamentos de Deus. Você está em pecado, ele pode te atacar, mas se você está firme com Deus, está filiado ao reino dos céus, está em oração, ele não tem como te atacar, ele pode tentar. Pode vir os ataques, mas você reage e vence. Então, você vence com o quê? Declarando que Deus é maior, que Jesus é maior, que o Espírito Santo é maior. Eles são mais poderosos. Mas aqueles que ficam aí dizendo que Satanás é mais poderoso, fica sob a supremacia dele, não consegue vencer. Então, lute pelos seus ideais, creia em ti mesmo, creia no Deus poderoso. Vamos continuar orando, vamos continuar lutando, não importa o que aconteça, tudo está na nossa mente. Se nós ficamos dizendo que o bicho
o tinhoso aí, o espiritual é poderoso e ele que está nos atacando, é só ele, e nós não admitamos que nós erramos, que nós cometemos as falhas, que as coisas acontecem pelos nossos atos, nós vamos ficar a vida inteira desse jeito capengando. Então vamos analisar quando nós erramos, somos nós que fizemos determinadas coisas que não devia, surgem as consequências. São consequências dos nossos atos, não é Satanás que está atacando, não. Então os que vivem nessa situação, né, só culpando os espíritos malignos, acabam deixando de vencer na vida, acabam deixando de corrigir seus erros, seus defeitos. Então, corrija seus erros, corrija seus defeitos, analise todo dia o que está fazendo, se é certo, se é errado, as palavras que usa, os pensamentos que está tendo, né? Que seja sempre a seu favor. E corrija-se, mude a maneira de ser e de agir, busque a estar respeitando e seguindo os mandamentos de Deus, e assim será mais que vencedor em Cristo Jesus. Por isso, não vamos mais declarar que Satanás tem supremacia em nossas vidas, porque maior é que está em mim do que está no mundo, e que assim seja, que Deus te abençoe e te dê força para que consiga estar firme sob a égide de Deus crucificado, Jesus Cristo, sob o domínio do Espírito Santo, e vai vencendo tudo quanto é tribulação. Que assim seja, um grande abraço, sucesso.